Olá, o meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga clínica e nós já conversamos sobre alguns assuntos relacionados à nossa saúde mental, nossa saúde psicológica e até mesmo o respeito às nossas dimensões, né? Física, mental, espiritual. Nós somos seres com várias dimensões e nós precisamos que cada dimensão, né, do nosso ser esteja em equilíbrio, esteja em saúde, para que nós possamos ser plenos. Eu gostaria de trazer, então, um assunto que eu gosto muito, é um assunto que me brilha aos olhos e que foi o motivo pelo qual eu fui estudar psicologia, que é a educação de filhos, que é a interação com crianças, né? Eu gosto muito de trabalhar com crianças e quando eu tive o prazer e o privilégio, né, de ser mãe, né, eu pude experimentar muitas teorias e eu pude também aprender, né, a me relacionar, aprender a viver, aprender a dividir um pouco do meu conhecimento e muito do meu afeto, né? Porque criar filhos desafiam as leis, né? As leis da intelectualidade, as leis da racionalidade, e vai muito mais, né, pelo nosso feeling de ser mãe, por sentir e por querer, né, estar ali e aquela disponibilidade em estar ali e aprender com aquela criança. Porque os nossos filhos, né, e o relacionamento com os nossos filhos tem muito a nos ensinar. E eu gostaria de, então, fazer uma pergunta para você, né? Como é que você tem se comunicado com os seus filhos? Como você tem se comunicado com as pessoas que estão ao seu redor? Porque esse tema, ele não fala apenas, né, de comunicação entre pais e filhos, mas ele também fala da comunicação com as pessoas que estão ao nosso redor, de nós aprendermos a identificar as necessidades de cada um, né, de cada familiar nosso, de cada ente querido nosso, não só familiar, né, mas pessoas do nosso convívio que nós amamos e que muitas vezes nós achamos que estamos sendo bem compreendidos pelo outro, né? Quando na verdade a interpretação ela é algo subjetiva, é algo que cada um de nós faz, né? Então, há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 6 anos, eu acredito, até mais que isso, eu tive contato com os estudos de Gary Chapman, né, que ele é um norte-americano e que ele desenvolveu um livro chamado A Linguagem do Amor. E esse livro está muito em voga hoje. Inclusive, há um mês atrás, eu estava numa livraria procurando um livro e lá chegou uma moça na livraria perguntando, né, para um funcionário da livraria sobre esse livro que ela queria e tal. E eu fiquei pensando, olha só, né, como existem pessoas que hoje ainda estão procurando a linguagem do amor. As linguagens de amor, então, elas são palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico, tempo de qualidade e presentes. Aí então nós estamos falando de linguagens de amor. Tá, como assim? Que história é essa? Que nova onda é essa? Ela não é nova, não. Faz muitos anos, fazem décadas, né? Que esse autor ele desenvolveu esse estudo e ele escreveu esse livro e teve uma repercussão muito grande. É líder de vendas, né? Nos Estados Unidos e também na Europa. E recentemente veio para o Brasil. E eu quero te desafiar para que você realize o teste que eu vou deixar aqui, né, no card, e que você possa depois, né, que você assistir esse vídeo, que você possa fazer com a sua família. É muito legal. Isso até cria um momento, né, um tempo de qualidade com a sua família. Se você realizar o teste, você pode colocar toda a família junto, tá? E você vai lendo ali, né, as perguntas e cada um vai respondendo numa folhinha. E depois vocês tiram o resultado e vocês vão ver qual é a linguagem que predomina em cada um. Então, qual é a brincadeira? Vamos dizer assim. A brincadeira é você fazer o teste e ver qual é a sua linguagem de amor, tá? Qual é a linguagem que mais predomina na sua vida. Se é palavras de afirmação, se é toque físico, se é tempo de qualidade, se é atos de serviço ou presentes, tá? E você também avaliar qual é a linguagem qual é a linguagem de amor do outro,
Qual é a linguagem de amor do seu filho? Qual é a linguagem de amor do seu marido? Qual é a linguagem de amor dos seus pais? Das pessoas que você mais gosta? Do seu chefe? Da sua colega de trabalho que você gosta muito, né? E de pessoas que talvez você precise se aproximar um pouquinho mais e você está encontrando uma certa resistência. É muito legal, faz o teste. Então, qual é a ideia, né? Qual é a proposta desses estudos, né, do Dr. Chapman? É o seguinte: o que são palavras de afirmação? Existem pessoas que elas precisam, em todo momento, serem reforçadas com palavras de amor, com palavras de afirmação, palavras que reforcem o amor que você tem por ela, a admiração que você tem por ela. São pessoas que elas precisam ouvir o quanto elas são amadas. E, na verdade, a construção da nossa personalidade e da nossa identidade, ela se inicia, né, muito através das palavras, né? Na verdade, todas essas linguagens, a gente precisa receber essas linguagens de amor desde pequenos, né? Uma mãe que amamenta, ela está praticando o ato, né, do toque físico, a linguagem do amor. Porque uma mãe, quando ela está amamentando o seu filho, ela não está dando simplesmente o alimento que enche a barriga daquela criança e pronto. Não. A amamentação é o primeiro gesto de amor, né, que uma mãe desenvolve com seu filho depois de nascido. Tanto é que os profissionais da área da saúde, quando depois do parto, né, eles já estimulam para que aquela mulher receba o bebê e faça já o movimento de sucção, aquele bebê faça o movimento de sucção para que estimule a produção de prolactina, a produção de ocitocina, né? E a partir dali se cria o vínculo. Uma mãe que amamenta tem um vínculo muito fortalecido com o seu bebê. E ali estão se desenvolvendo várias linguagens de amor. Por quê? Porque a mãe que ela amamenta, ali ela tem a oportunidade do toque físico. O bebê está recebendo o presente, que é o toque da sua mãe, aquele leite quentinho, aquele leite especialmente preparado para ele. Porque quando uma mãe amamenta, né, já se sabe que o primeiro leite que uma mãe ela dá para o seu filho é aquele leite cheio de anticorpos, cheio de colostro, cheio de gorduras do bem que vão suprir todas as necessidades nutricionais daquela criança. Além disso, a criança ela está sentindo o cheiro da sua mãe. Uma mãe afetuosa vai conversar com o seu bebê, então ela está recebendo palavras de afirmação também, né? E quando uma criança é pequena, quem é que ensina para ela o nome dela? A gente começa a chamar aquele bebê pelo nome. Quem chega na casa começa a dizer o nome daquela criança, né? Quando é pequenininho ainda, a gente vai ensinando para ele, olha, esse aqui é o pezinho, olha aqui a barriguinha do bebê. Através das palavras, a criança vai se constituindo. Ah, então quer dizer que eu sou o João, esse aqui é o meu pé, né? Eu tô com cólica. A mãe vai dizendo, que cólica chata, sai daqui, sua cólica, para de incomodar o João. A criança ela vai entendendo através das palavras, ela vai entrando nesse mundo, né? Que é o nosso mundo, o mundo da linguagem, o mundo das palavras. Então, a linguagem, né, de palavras de afirmação, ela é muito importante. E a gente pode dizer que é uma das primeiras linguagens, né, que o bebê aprende, porque até mesmo lá quando ele está no ventre, se eu não me engano, a partir da 4ª semana, né, da 20ª semana de gestação, a criança ela já consegue ouvir o som da voz da mãe, né? E ela diferencia principalmente os sons agudos, que é o tom de voz feminino. Então, as palavras de afirmação, elas são constitutivas do sujeito. E existem pessoas, então, que elas têm essa predisposição maior, né, de receber amor e de expressar amor através das palavras. Agora, eu tenho uma reflexão para fazer contigo. Você sabe que as palavras, elas têm o poder de construir e de destruir afetos. Você sabe que as palavras, elas podem fazer do ser humano uma pessoa melhor, como muitas vezes,
né? Destruir o nosso senso de identidade, destruir o nosso senso de autoestima. É tão falado em autoestima, mas o que é que significa autoestima? Você tem um animal de estimação, você tem um animal que você estima muito. E você também precisa desenvolver a sua autoestima. Você tem se amado? Que palavras que você recebeu lá de pequenininho, né? Palavras de afirmação ou palavras de destruição? É uma reflexão que eu faço contigo. Que palavras você tem recebido? Que palavras você tem proferido? São palavras que afirmam, né, a importância do seu filho? Ou você tem dito para ele: meu Deus, você só faz me incomodar. Você só atrapalha a minha vida. Eu não entendo por que tu só faz isso para me atrapalhar. Tu não aprende, fulano. Mas que coisa! Tu é muito bagunceiro. Ah, mas aí tu pode me dizer assim, mas tu não sabe a peste que eu tenho aqui em casa. Porque essa criança não para, ela corre de um lado para o outro. Graças a Deus, né? Graças a Deus que seu filho corre. Graças a Deus que ele pode se movimentar de um lado para o outro. Que ele pode fazer bagunça. Que ele é esperto o suficiente para experimentar as coisas da vida. A gente precisa entender que a criança, ela é um cientista. E ela só vai desenvolver a inteligência se ela fizer vários experimentos científicos. Porque esse mundo aqui, para a criança, é um laboratório gigante. E ela precisa fazer vários experimentos. Brincando na terra, brincando na água. Ela precisa aprender que alto, baixo, se ela pular de um lugar muito alto, ela vai cair. Ela precisa aprender isso. Porque ela é um cientista, ela precisa fazer vários experimentos. Mas nós, na nossa indisponibilidade, né, no nosso senso de que tudo nos atrapalha, de que tudo atrapalha o nosso serviço, de que tudo rouba o nosso tempo, nós não permitimos, né, que as nossas crianças desenvolvam a sua inteligência, desenvolvam a sua esperteza. Uma vez eu fui num parquinho com os meus filhos e lá eles começaram a brincar com uma criança e eles perguntaram assim para a criança: como é que é teu nome? E o menino disse: eu não sei. E eu fiquei espantada. Como assim aquela criança não sabe o nome dela? Como assim? Do que os pais têm a chamado? Né? Que identidade essa criança tem? Como é que ela cresceu? Quem ela é? Ela não sabe quem ela é. Né? E nós precisamos reforçar palavras, né, que digam para nosso filho o quão importante ele é, o porquê que ele nasceu, qual é o propósito dele nessa vida. Será que ele tem importância? Ou se, na adolescência, quando ele crescer e começar a se questionar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? E se talvez eu fosse embora, será que eu ia fazer falta? Por que eu nasci? Os adolescentes, eles se perguntam muito, qual é o meu propósito nessa terra? Eu não entendo, eu não sei por que eu nasci, eu não sei por que os meus pais me colocaram no mundo. Provavelmente eu fui um acidente. E nós precisamos, desde pequenos, reafirmar aos nossos filhos que, mesmo que a nossa gravidez lá atrás não tenha sido planejada, eles não foram um acidente. Eles são uma coisa maravilhosa que aconteceram na nossa vida e que eles vieram muitas vezes para que nós aprendêssemos com eles, né, a questionar os nossos próprios sensos, né, de conhecimento, de sabedoria, aquilo que a gente achava certo, quando nós temos filhos, nós começamos a questionar. Eu mesmo, quando tinha filhos pequenos, estava ainda cursando a psicologia e eu vinha para casa e eu fazia experimentos diversos, assim, eu vinha para casa e testava tudo que eu aprendia na faculdade e eu tive que ir adaptando algumas teorias. Por quê? Porque os nossos filhos, eles vêm também para nos ensinar. Aí, então, quando você fica reforçando para seu filho que ele é uma peste, que ele não aprende mesmo, que ele é burro, que todas as crianças são mais inteligentes que ele é mal comportado, que olha só, ele é uma peste, ele não presta, ele acaba acreditando nisso. E na psicologia nós chamamos isso de profecia autorrealizatória, né? Por quê? Porque a criança ela acaba internalizando esses aspectos e ela toma isso como se realmente fosse verdade. E ela acaba entendendo
que a personalidade dela, como pessoa, é ser uma pessoa burra, é ser uma pessoa que não aprende, é ser uma pessoa que faz tudo errado e que os outros são mais inteligentes do que ele. Então, cuidado com as tuas palavras, cuidado com as profecias que você anda proferindo aí na tua casa, na tua família, né, nos teus meios sociais. Tá, mas então quer dizer assim, que eu tenho que meu filho faz tudo errado, meu filho vai lá e apronta, faz o que não deve, e eu tenho que dizer assim, ah, que bonito, legal, filho. Não, não é isso. Olha só, existe uma grande diferença em nós condenarmos o comportamento e condenarmos a pessoa, né? A criança ela precisa saber o que é certo e o que é errado, e ela precisa ser corrigida, não punida. Ela precisa ser corrigida quando ela faz alguma coisa errada. Mas isso não quer dizer que você vai dizer para ela: você é burra, você é malvada. Ela vai acreditar nisso. E talvez daqui uns anos você vai ter um filho malvado, porque você fez uma profecia que acabou se cumprindo. Muito cuidado. O que você tem que dizer é: filho, o que você fez está errado. Olha só, talvez você não saiba, mas bater no coleguinha é errado. Pegar algo do teu colega sem pedir ou sem a permissão dele é errado. Você não deve fazer mais isso. Se você fizer isso, né, nós vamos juntos agora pensar numa maneira de corrigir esse comportamento, porque é para o teu bem. Você precisa aprender que não se deve fazer isso. Você entendeu? Você está corrigindo o comportamento, você está corrigindo, sim, as atitudes do seu filho, mas você não está ferindo a sua identidade. E isso é muito importante. Isso também está dentro das palavras de afirmação. Gente, olha só, o nosso tempo ele voou, ele correu muito e esse vídeo está muito longo, tá? Então eu vou fazer 2 vídeos para que a gente consiga não se estender demais, não ficar muito cansativo, mas eu te peço que acompanhe o segundo vídeo, porque esse assunto é riquíssimo e você vai perceber o quanto isso na sua família vai fazer diferença, ok? Se você puder dar o like, se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, divulga essa informação, porque é muito gostoso. Vou contar exemplos específicos e pessoais também de situações onde essas linguagens de amor, elas são muito benéficas, ok? Um abraço!